Pai do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, pastor Stanley, pregador do mato, em mais uma mensagem, não, agora a exposição do livro de Josué, no capítulo 1. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu joinha, compartilha. Por enquanto, nosso cenário é esse, mato. Não temos ainda um ambiente propício, com mais conforto, mas estamos aqui com toda a alegria do nosso coração, até Deus nos prover essa bênção. Nós estamos aqui nessa mata, desfrutando da natureza, vendo a criação de Deus, a mão de Deus. Aqui, vamos lá, Josué capítulo 1. Será o texto básico da nossa lição de domingo. Então, para a glória de Deus, nós vamos fazer a exposição desse texto. Começa Deus preparando Josué para assumir. Fizemos um vídeo curto aí com a introdução de Josué, Moisés, orando a Deus, Números 27, pedindo a Deus um sucessor. E Deus escolhe Josué, ou melhor, já estava escolhido por Deus. E Moisés parte, Josué agora está assumindo o cargo. Interessante que esse capítulo ele dá a introdução assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Interessante a hierarquia de Deus na terra. Josué, servo de Moisés. Amados, dando a introdução a esse capítulo, não teria como Josué servir a Deus sem servir a Moisés. Essa é a vontade de Deus, que nós sirvamos uns aos outros. Filhos, não tem como você servir a Deus se não servir a seus pais. É isso mesmo. E os pais, da mesma forma, tem que servir aos seus patrões, seus superiores. O marido servir a mulher servir o marido. E todos nós nascemos para ser servo. Jesus diz: aquele que quiser ser grande, seja servo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Foi isso que ele disse quando estava aqui na terra. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Oração, suor, grandes gotas de sangue, segundo o Evangelho de Lucas. Mas ele tinha que fazer a vontade do Pai. E servir a Deus é servir ao teu próximo. Essa é a vontade de Deus. Servo, seja servo. Josué foi um bom servo. Estava de frente da batalha, lá quando Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés naquela guerra. E Josué ficou ao pé do monte, esperando Moisés várias vezes. Muitas das vezes, por exemplo, a rainha Vasti deixou de servir o rei, deixou de ser rainha, foi destituída, porque o rei mandou chamá-la e aquilo ali não atenderia o seu orgulho. Naamã quase perde a bênção de ser curado, porque o rio Jordão não atendia o seu orgulho. Então vamos aprender a engolir o orgulho para poder servir. Imagino tanto que eu tenho uma mensagem que diz até onde você está disposto a descer, como Naamã teve que descer, para salvar a tua família, os teus filhos dentro de casa. Ou na sua casa todo mundo tem que trabalhar para sustentar o teu orgulho. Naamã era bem requisitado, saía, entrava, era bajulado até pelo rei, mas quando chegava em casa, porém leproso. Talvez seja o seu caso. Nós viemos ao mundo para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então vamos deixar de lado o orgulho e o egoísmo. É isso que esse texto já nos começa ensinando. Vou ler de novo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Deus não quebra a hierarquia dele. Primeiro, Moisés. Se Deus quisesse falar com Josué antes, ele falaria através de Moisés. Então, vamos respeitar a hierarquia, ser humilde, ser servo. Você e eu viemos ao mundo para servir e não para ser servido. Eu fico bobo. Muitos crentes, são muitos, que só querem se servir da igreja. Só querem se servir da igreja, mas não servem a igreja. Você conhece muita gente nesse perfil.
Só querem ser servidos. Acham que paga o pastor, acham que paga a zeladoria da igreja e que eles vão no culto, cruzam as perninhas só para ser servido. São um bando de pobres coitados. Porque, como eu disse outras vezes, nós somos uma árvore. E uma árvore para dar fruto, porque senão tem um machado posto à raiz. E a árvore que não dá fruto, corta e joga no fogo. Para que vai servir para Deus uma pessoa inútil? Que não serve ninguém. Não serve ninguém, não serve para nada. É uma árvore inútil. Talvez fique até fazendo sombra e impedindo os outros, influenciando os outros com a sua sombra, com o seu orgulho. Não serve. Tem famílias que os pais não servem à igreja e nem deixam os filhos servirem. O machado está posto sobre a raiz da árvore. Quem está manuseando esse machado é o Satanás. E quando ele perguntar a Deus se pode te cortar, vai ser feita a avaliação. Posso contar com essa árvore? Ela dá fruto? Ou ela está aqui só ocupando espaço? Ou está dando frutos negativos, espinho? Aí Deus vai dizer para o lenhador, corta. Às vezes Deus fala para ele, dá uma podada. Aí dá aquela, corta. Ela brota de novo. E Deus, bom, dessa vez vai dar fruto. E não dá. Aí vai ser cortada pela raiz. Então é muito importante essa introdução. Josué, servo de Moisés. E Moisés, servo de Deus. Respeitar líder. Deus faz isso. Ele respeita a hierarquia. Ele respeita o líder que ele colocou. Deus sempre vai falar com o líder. E é um exemplo para nós também, para os homens. Respeitar quem você botou para liderar. Você não respeita, você pega outra pessoa e manda, dá uma ordem que vai confrontar com os serviços ou a missão que você passou para essa pessoa, que vai humilhá-lo ou humilhar. Deus respeita isso, hierarquia. Bom, vamos dar sequência. E Deus vai falando, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Qual o limite de terra de Josué? Não tinha limite. Onde ele pisasse, onde ele alcançasse, seria deles. Eu tive uma experiência após uma lição, alguns anos atrás, dentro desse texto. E eu morava próximo a umas terras, pegadas assim num morrinho. E eu fui com a fé que o pastor passou para nós através dessa lição. E eu pisei naquelas terras e disse, é minha. E arrumei um irmão, porque era muita coisa. Não dá para me lidar sozinho, uns 7 terrenos. E o irmão foi comigo, cercamos aqueles terrenos todos. Aí vem um fala que é dele, vem outro fala que é dele, ameaça. E vem outro fala que é dele e o pessoal do movimento começa a se mexer. E está lá cercado. E alguém quis tomar assim de mão grande. E está cercado, e não vou tirar, é nosso. E acabou. Aí eu foi indo. Esse irmão fez a casa dele. E na sequência, um líder, assim, um PM, que era um vereador, que tomava conta daquela área ali. Ele disse assim, ó, aqueles terrenos lá é do pastor e ninguém vai mexer com ele. Aí acabou, ninguém mais mexeu. E nós, claro que posteriormente eu perdi, não sei o que aconteceu lá, porque eu vim morar aqui para a Seropédica, mas foi meu, foi nosso. É uma experiência que eu tive dentro desse texto aqui. Claro que é umas terras que nós não documentamos e agora o irmão Vanderlei ficou lá, o outro pastor que nós cedemos ficou de construir, não construiu. Eu não sei como ficou lá, mas foi nosso. Então é isso que Deus está dizendo para Josué aqui, aonde que ele pisasse a planta do pé, no versículo 2, vô-lo tenho dado. Vô-lo tenho dado. Aí Deus fala, não, esse já é o versículo 3, onde ele pisar a planta do pé. No versículo 2, Deus fala, meu servo Moisés é morto. Levanta, pois, agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dou. Não é dei, darei, dou, presente.
Mas para isso, amados, Josué teria que sair do comodismo, se levantar. Ah, como é que vai ser? Como será? A pedra é conosco. Jesus disse, tirai a pedra, levanta, se mexe. Eu trago uma experiência de vida também, que o ser humano nós procuramos sempre por uma zona de conforto, e eu precisava de um emprego, e saí durante o dia, procurei, e cheguei à noite e falei, Senhor, à tardezinha eu estava chegando em casa cansado, desiludido, porque todas as portas se bateram contra a minha face, e eu, desiludido, cansado, cheguei em casa e falei, Senhor, já fiz a minha parte, eu já levantei, agora me abençoa por misericórdia. E Deus sempre faz a parte dele e não deixa a desejar, mas tem que se levantar. E à noitezinha, anoitecendo, um irmão, um vizinho, chegou lá em casa e falou, ó, lá na firma está precisando de pedreiro. Eu falei, mas eu não tenho uma carteira. Ele falou, não tem problema, o homem vai classificar a sua carteira. Aí eu, no outro dia de manhã, desci com ele. O homem perguntou se eu já trabalhava de pedreiro há algum tempo. E desci com ele para esse trabalho. Me botaram para embolsar uma coluna torta, assim, onde passava todo mundo. Essa empresa trabalhava no quartel. E o meu desafio era desentortar aquela coluna, colocá-la, embolsá-la no prumo. Eu comecei a embolsar, choveu, mas o homem... Uma coisa importante, amados, é você fazer a oração da graça. Falar, Senhor, ache eu graça diante dos olhos de todos. A graça de Deus é importante demais para nós. Ache eu graça diante dos teus olhos e diante dos olhos dos meus futuros patrões, ou patroa, ou patrão, ou superior. Aí você é agraciado. Deus dá graça aos humildes. Aqueles que oram, que buscam a sua face. E eu achei graça diante dos olhos daquele homem. Ele classificou a minha carteira e bola para frente. Então levanta, levanta. Versículo 2. Levanta. Levanta e passa, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dou, presente. Levanta. Versículo 3 já falamos. Versículo 4. A dimensão das terras, deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, terra dos Heteus, até o grande mar, poente e tal. E versículo 5. Ninguém se sustentará diante de ti. Ou seja, eu estou contigo. Não existe ninguém que vai ser superior a ti. Não existe máquina de guerra, exército. Ninguém vai se sustentar diante de ti. Pode vir o que vier. E nós vamos ver isso lá na frente mesmo, Deus fazendo chover grandes pedras. Enfim, vamos deixar quando chegar lá. Assim como referência, assim como fui com Moisés, serei contigo. E Josué viu muita coisa, participou de muita coisa. Deus está dizendo que ia ser com ele como foi com Moisés. Então, um alívio, um alento, Deus ser com ele, como foi com Moisés. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforço, amados. A bênção, assim diz o Senhor dos Exércitos, a bênção é minha. O esforço é vosso. Nós tendemos a nosso cérebro, até com a intenção errada de nos proteger, nos enfia numa zona de conforto. Ele fica pregando para nós coisas negativas e nós temos que nos esforçar. Por isso Jesus diz, quiser me seguir, negue-se pois a si mesmo. Porque nós tendemos a ficar numa zona de conforto. E Josué tinha que fazer esforço para se levantar dali e atravessar o Jordão. Ele tinha que se esforçar e ter bom ânimo. Não dá ouvido às pessoas desanimadas que puxam para trás. Esforça-te e tem bom ânimo. Vamos embora, vamos para frente. A tua missão é andar para frente. É o caso da igreja hoje. A igreja não para. Oh, glória, aleluia. A igreja sempre caminhando, sempre caminhando. É o povo de Israel caminhando agora para atravessar o rio caudaloso, rio Jordão. E porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. É você, Josué, que vai fazer esse povo herdar essa terra.
Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E aqui, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então Josué tinha um guia, que era a lei de Deus. A lei de Deus nos guia para Canaã celestial. Aí muitos líderes falam, agora é minha gestão, agora é minha vez, eu vou fazer o que eu quero. Você imagina um presidente entrando no país e rasgando a Constituição, fazendo o que quer? Não pode. Não pode. A vida de um homem de Deus é regida pelas leis de Deus. A Constituição de Deus é a Bíblia. Por que muitos líderes evangélicos, o que o antecedeu, o Moisés deles morreu, e eles disseram, agora a minha gestão, estão removendo marcos, limites, estão só se afundando, porque largou a lei de Deus, está sem Deus. É o que Deus está dizendo para Moisés. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A Constituição de Deus, ela tem que ser obedecida, tem que ser cumprida. Tintim por tintim. Fazer a vontade de Deus é servir. Que os apóstolos deixaram para nós, eles disseram, ainda que um anjo desça do céu, um outro evangelho, a não ser o que nós temos pregado, que seja anátema, ou seja, maldito, sem valor. E nós temos visto muito aí, os pais morreram, os filhos assumiram e rasgaram a Constituição, a Bíblia, e aceitaram tanta bagunça, e vai acontecer o que vai acontecer com o povo de Israel lá na frente, que nós vamos estudar, vamos fazer a exposição. O inimigo entra, rasgou a Constituição, abriu a brecha, o inimigo entra e faz a festa. É o que tem acontecido. Grandes igrejas têm fechado as portas, igrejas que foram palcos de grandes avivamentos do Espírito Santo, hoje é um museu, casa de show, vazia, porque rasgaram a Constituição. Sem a palavra de Deus, sem Deus. Então Deus está advertindo Josué, olha, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. É a bússola que vai conduzir Josué. É a lei que vai reger a sua vida dali para frente. E esse texto continua. Não aparta da sua boca, ou seja, não deixa de falar. Não seja intimidado. Não queira likes, joinhas, seguidores. Lá na frente ele vai dizer, se vocês querem os deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos deuses tem hoje? Os deuses são tudo aquilo que rouba o centro das nossas atenções, porque a lei está escrita, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E uma das coisas terríveis que eu prego, uma das coisas que mais faz o homem pecar, é a sensualidade feminina. E a Bíblia diz que o amor não se porta com indecência. E a mulher que ama, começa dentro de casa. Mulher com filho homens, rapaziada aí de 15, 13, 15, 16 anos, já com a sexualidade despertada, sobrinhos, parentes, e depois sai para a rua. A mulher que ama essa rapaziada, essa turma, ama o Senhor acima de tudo, seu marido, seus sobrinhos, seus parentes, o amor não se porta com indecência, diz a Bíblia. Então essa mulher, ela se porta decentemente. Ela procura a melhor forma de vestir para não seduzir, para não atrair a atenção de homem algum para si. Mas, como nós temos visto, muitos
líder, arrancaram os marcos, os limites. A sensualidade está solta. Jezabéis mandando nas igrejas. Mulheres exercendo o ministério de homem, que a Bíblia nunca deu para a mulher e nem vai dar. Quando a Bíblia diz assim para Josué, ser forte e corajoso. Esse corajoso não é, creio eu, não é só no sentido de ter coragem, de pegar uma espada e matar um homem, porque isso ele estava cansado de fazer. Ele estava nas frentes das batalhas, desde quando estava com Moisés. Mas esse ser corajoso é dominar as emoções. Não se deixar levar pelas emoções, principalmente a feminina, que mulher é 100% emoção. E ser homem é tomar decisões. Ser homem é tomar decisões. Porque senão alguém vai decidir. E Josué já se mostra homem. Vamos ver aqui para frente. Ele já vai coordenar tudo para atravessar o Jordão. Não te aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Isso aqui faz prosperar o teu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Quem anda aqui não anda em trevas. É o único livro que você lê com o autor, que é o Espírito Santo. Então eu quero te convidar a ler a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia e lê. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai te trazer esclarecimentos. Porque se deixar com o homem, aí nós vamos voltar à época do Martim Lutero, quando o povo pagava indulgência para ter direito ao céu, e os homens manipulavam, porque ninguém tinha direito à palavra, a não ser quando ela era lida. Aí Deus usa Martim Lutero, e hoje, pelo menos aqui no Brasil, nós temos a liberdade de cada um ter a sua Bíblia. Se você é manipulado pelo pastor, por quem que seja, é porque você não lê a sua Bíblia. Não lê. Quando você passar a ler, o Espírito Santo vai te esclarecer. Aí você vai procurar um lugar apropriado para servir a Deus. E Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja, que deve ser limpa, pura, santa, imaculada. Santo quer dizer separado. Pastor, mas as igrejas tudo virou uma bagunça. Não virou, não. Você lembra lá da época do profeta? Deus tinha reservado 7.000 que não dobraram o joelho. E Deus tem muita gente, muitos pastores, muitas ovelhas que não se dobraram a esse sistema, que abraçaram com o pecado, abraçaram com adultério, com divórcio. Quando a Bíblia condena o divórcio, quando a Bíblia condena a indecência feminina e também masculina. A Bíblia fala sobre as vestes do homem, as vestes da mulher. O primeiro casal, quem vestiu foi Deus, porque eles se cobriram com uma tanga. E Deus fez roupa e vestiu eles, simbolizando a graça. Mas a ideia de hoje é a pessoa fazer o outro se sentir bem. Ah, não pode falar, pastor, não pode falar certas coisas porque vai ofender, tadinho. O que Deus queria é que Josué seguisse a lei. Se a lei estivesse mandando matar, mata. Sem mimimi, sem negócio de coitadinho, pobre coitado. Então isso, ao meu entendimento, que era Deus dizendo para ele ser corajoso. Coragem! Deixa as emoções de lado. Segue a lei. Fica com medinho de ofender ninguém, não. Não passa por cima da lei para agradar o homem, porque vai dar ruim. Deu ruim para Saul. Você, líder, que está passando por cima da lei de Deus, dada pelos apóstolos, para agradar o povo, para atrair multidão para si. Eu quero dizer a você que Davi já foi ungido. Não foi o que aconteceu com Saul? Ah, eu poupei aqui o melhor do gado, o rei Agag,
para agradar o povo. Foi o povo. Rasgado de ti o reino. Você acha que está reinando, você está manipulando. Mas a manipulação, ela não é para sempre. Você não vai conseguir manipular para sempre. Os filisteus já estão acampados para te derrotar. E Deus vai permitir, porque tu rasgou a lei. Você está seguindo pelas emoções. Medo de ofender? É o que Deus está dizendo para Josué. Corajoso. Ser forte, corajoso. Não anda pela emoção, pelo mimimi, principalmente esses dias que nós estamos vivendo. Esses dias terríveis. Vamos lá, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lá na frente você vai confirmar isso que eu estou dizendo, porque Josué, Acã vai sair fora da lei e Deus vai abandonar o povo em Josué. Sem lei, sem Deus. Por que eu disse que Deus vai abandonar? Porque Deus disse para Josué: não serei mais convosco enquanto não tirar o anátema do meio de vós, enquanto não tirar o pecado, pecador, maldito, sem valor. Então não dá para conciliar pecado e Deus. Deus é santo. Ou você fica com o pecado ou com ele. Santo quer dizer separado. Ou você se separa do mundo, ou fica sem Deus. E amados, aqui vai entrar a segunda parte. Agora Josué, a partir do versículo 10. Josué prepara o povo. Deus prepara Josué, passa as coordenadas, e Josué vai preparar o povo. Aí Josué vai ordenar os príncipes passarem pelo meio do arraial, ordenar o povo dizendo, para que eles se provessem de comida, porque dali a 3 dias passareis o Jordão. Ser homem é tomar decisões. Quando você, até uma indecisão, é uma decisão porque você decidiu não decidir. Josué começa a preparar o povo. Vamos passar o Jordão. É o homem. São decisões que o líder tem que tomar. Orar, pedir a Deus a direção e decidir. Arrumar um conselho para tomar uma decisão dessa, de atravessar o Jordão, o mimimi que ia dar. Meu Deus do céu. Josué já tinha experiência dele lá, quando enviaram 12 espias, e ele era um dos tais. Ele já tinha experiência. Então ele, como homem, como líder, ele toma a decisão. Daqui a 3 dias, nós vamos passar o Jordão. Prepara aí, se prover de comida. Ele pediu para se prover de comida, para poder atravessar o Jordão. Passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Israel, meia tribo de Manassés, dizendo. Aí ele lembra do que vocês trataram com Moisés? Aí nós vamos lá na lição anterior, o trato era, nós gostamos destas terras, antes de passar o Jordão, permita que as nossas famílias, que nós possuamos essas terras. Aí Moisés permitiu, mas fez eles jurarem pelo Senhor, que quando fosse atravessar o Jordão, que eles deixariam as suas famílias e iriam à guerra, até que todos os seus irmãos, ou seja, todas as outras tribos, estivessem assentadas, ou seja, tivessem de posse de suas terras. Então esse assunto vai ser tratado até o versículo 15. E no versículo 16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti.
Vamos te ouvir, Josué, mas fizeram uma exigência. Contando qual a exigência? Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Nós vamos te ouvir, mas queremos que Deus seja contigo como foi com Moisés. É óbvio. Como assim? Que Deus seja contigo como foi com Moisés? Eles estão cientes que se Josué fizesse a parte dele, cumprisse a lei, que nós vamos ver Israel se afastando de Deus e vários reis que fazem um reavivamento, trazem de novo a presença de Deus, a glória de Deus para o reino, através de cumprir a lei. Sem a lei de Deus, sem Deus, sem a constituição de Deus, sem Deus. E eles sabiam disso, tinha consciência disso, que se Josué se desviasse da lei, ele ficaria sem Deus. Então, para que Deus fosse com Josué como foi com Moisés, ele não poderia se desviar, como Deus orientou, nem para a direita, nem para a esquerda. E fechando o texto aqui, eles vão dizer: todo homem que for rebelde à tua boca, não ouvir as tuas palavras, tudo quanto lhe ordenares, morrerá. Tão somente esforça-te. E tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu estou falando nessa exposição para muitos que tiveram um Moisés na vida, tiveram um homem de Deus, que os guiou às águas tranquilas, que os guiou na lei do Senhor, ensinou o caminho do Senhor, os mandamentos, mas quiseram seguir as suas emoções, as suas razões, as suas axiologias. Não foi um caminho que o apóstolo Paulo entrou. Ele disse: tudo que eu vos ensinei não consistiu em sabedoria humana, ou seja, não foi o que eu penso, não foi o que eu acho, mas foi revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas no caminho da verdade aparecem várias encruzilhadas para a mentira, para o suborno, para o engano. E quantas pessoas que foram direcionadas, tiveram a direção por um Moisés na vida, um homem de Deus, que orientou, que o guiou na lei, no caminho, mas se desviou. Pegou o atalho da mentira, do engano. Como profeta velho: mas Deus fala comigo também. Se o teu líder não fala a língua dos apóstolos, ele é anátema. Ele está te apresentando um evangelho anátema, um maldito, sem valor. Procura a Constituição. Está nas tuas mãos. Quem aprende, não depende. Então você precisa aprender para sair da dependência do homem te guiar e passar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele começar a te guiar, ele vai te mostrar o caminho excelente, que é o caminho estreito, é a porta apertada, é assim. Agora, larga e espaçoso é o caminho da perdição, são muitos que entram por ele. Foge do caminho da bajulação, foge do caminho dos seguidores. Jesus mandou fazer discípulos e não seguidores. Longe de mim andar por esse caminho. Até poderia andar, estaria cheio de seguidores. Seguindo a mim? Não. Jesus mandou fazer discípulos. E esse negócio de seguidores é uma bolha. Diz um homem intelectual que se reúne com grandes homens, que mais ou menos 70 a 80% das pessoas que seguem esses grandes ajuntamentos não é por causa de Cristo, por causa de negócios, por causa da massa, do calor humano. Porque Jesus, ele é um caminho apertado. Ele fala: se quiser me seguir, negue-se, pois, a si mesmo.
Negue-se as suas emoções, as suas razões, as suas axiologias. Até quando ele dá um discurso mais duro, a multidão o abandona, e ele pergunta aos discípulos, vocês querem se retirar também? E Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida? E são essas palavras, é essa mensagem, é esse caminho, que vai te trazer vida, que vai te trazer um avivamento espiritual, que vai fazer você voltar ao primeiro amor, voltar para a presença de Deus. Quando você considerar a lei, os preceitos e os ensinamentos do Senhor, e deixar de seguir homens, deixar de viver nessa bolha, no evangelho homem-cêntrico, andando atrás de emoções que só podem molhar os seus olhos, o seu rosto. Mas quando você se volta para as leis, para os princípios moral e ético da lei do Senhor, o Espírito Santo, ele não molha só o seu rosto, mas ele lava a sua alma, ele lava o seu interior, ele te alimenta, são rios de água da vida que jorram dentro de você, que a tristeza sai, a angústia sai, a solidão sai. Mas nesse ajuntamento, o ladrão continua ladrão. A pessoa que se prostitui continua se prostituindo. Porque não há conversão. Deus não está ali. As pessoas continuam roubando, matando, estrupando, enganando. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade. Aos Gálatas capítulo 5, estejais firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Muitos enganadores virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Se alguém vos disser, o Senhor está aqui ou ali, não os sigais. A Constituição, se rasgou ela, está sem Deus. Rasga não. A do homem pode até rasgar, igual estão rasgando a do Brasil. Pessoas que foram comissionadas para guardar a Constituição, estão rasgando. Mas a de Deus, se você rasgar, você fica sem Deus. Simples assim. Agora quer trazer um reavivamento para a sua vida? Pega isso aqui, ó. Começa a ler. Começa a ver onde você está errando. Começa a desmascarar quem você está seguindo, quem está te liderando. O crente hoje não pode andar como tonto, como cego, como dependente, deixando a Bíblia de lado, empoeirando, seguindo a homens. Josué, servo de Moisés, servo de Deus. Servia a Deus, Constituição. Sem isso aqui, ninguém serve a Deus. Constituição. Essa minha aqui está bem velhinha, toda marcada. Não é que eu não tenho outra nova não, é que a gente gosta mesmo. Paixão. Desde 9 anos de idade, incentivado pela mamãe a ler a palavra de Deus. Mamãe, não estou entendendo nada, continua lendo, meu filho. Até hoje a gente não entende muita coisa, mas muitas coisas já foram esclarecidas para nós. E aqui está escrito que ela se renova cada manhã. Ah, como foi gostoso estudar Deuteronômio. Pena que acabou. Já entramos em Josué. Como é gostoso, como ilumina, como alimenta. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. É isso aqui. Lendo a palavra, você está se enchendo do Espírito. Mas não é ler a palavra manipulada através de um livro, através de um estudo teológico, que vai te encaminhar para o entendimento daquele teólogo. Não.
você ler a palavra. Amados, Deus abençoe. Semana que vem, Josué capítulo 2. Aquele abraço. Mais um vídeo aí do pastor Stanek, pregador do mato. Não se esqueça de compartilhar para os nossos irmãos essa lição. E até a próxima, se Deus permitir.